Olá, eu sou Josileia Soares e eu leio para você. Livro Metanoia de J.B. Carvalho, capítulo 2. Iniciando a revolução do pensamento exponencial. Na Vulgata, a primeira tradução latina das Escrituras, Jerônimo traduz metanoia como a definição de fazer penitências. Essa tradução causou muita confusão e não representa nem de perto o real significado da palavra. Para um pelagiano, metanoia seria uma transformação moral externa. Para os gregos antigos era conhecer depois ou pós-conhecimento. E para a maioria dos cristãos, na tradição e na tradução, metanoia se tornou arrependimento. Seria uma mudança de rota, a conversão, o novo nascimento. Contudo, metanoia é mais que uma única experiência de mudança de mente. É uma mudança de mente continuada e sustentada. A metanoia começa na conversão e dura por toda a vida. Arrependimento é o início e não o fim da metanoia. O termo meta significa acima de, além de, ou ainda depois de. E noia, ou nous, significa mente, ou razão. Assim temos acima da mente e além, ou depois da razão. Metanoia seria a expansão da consciência, ou a transcendência da mente. A capacidade de ver além da superfície, perceber um horizonte além das possibilidades. Romper com o pensamento cartesiano e se estender além dos limites do universo físico. Esta foi a essência do ensinamento de Jesus para seus discípulos. O começo de sua mensagem ao mundo era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Para ele, você só poderá crer de fato se mudar sua maneira de pensar. As expressões usadas por Jesus, levantai as vossas cabeças, erguei os vossos olhos, se disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, são um apelo a uma expansão da consciência para além dos sentidos físicos. Seus milagres feitos em seu ministério são um chamado para viver não de acordo com o que os seus olhos podem ver, mas segundo a fé. Seguir Jesus para os primeiros discípulos era viver de milagres. Em sua primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia e as pessoas o seguiram a pé para um lugar deserto, e chegando ali não tinham o que comer. Então alguém teve uma ideia de dispersar a multidão para que pudessem comer. Vemos, portanto, uma declaração surpreendente do Senhor: dai-lhes vós mesmos de comer. Eram 5.000 homens, mais suas mulheres e crianças, no meio do nada, sem nenhuma padaria. Ele lhes dá um comissionamento. Depois de 3 dias, onde achariam tanto pão para tanta gente? A mente natural de Filipe entra em cena. Ele sempre tem um pensamento matematicamente exato. Ele está preso em formas e formas. Ele mesmo já havia pedido a Jesus para mostrar o Pai. Ele precisava que sua fé tivesse uma imagem, um tótem, algo físico para se fixar. Jesus lhe havia respondido naquela ocasião que quem o vê, vê o Pai. Desta vez, Filipe expressa sua dúvida quando afirma: nem mesmo 200 denários dariam para comprar pão para tanta gente. Eu estou sempre vendo pessoas que, quando vão falar de dinheiro, impostam a voz como se fossem falar de algo grandioso. É uma maneira de dar uma valorizada no que vão dizer. Nem mesmo 200 denários. Ora, o que são 200 denários para o Criador dos quásares e dos buracos negros? Todavia, para Filipe, a conta não batia. Ele estava quantificando, contabilizando o quanto era preciso para que o milagre acontecesse. No entanto, para Jesus, muito ou pouco não significa nada.
André, outro discípulo, vem de escola diferente. Ele tem uma inteligência intuitiva e emocional. Decide rapidamente colocar nas mãos do Senhor o que encontrou. Aí um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é para tantos? Ironicamente, aquele menino que forneceu seu lanche não fora contado entre os 5.000, porque as mulheres e as crianças não eram contadas. Essa é a ironia divina em ação, que faz questão de usar pessoas que foram esquecidas ou deixadas de lado. O menino se apresenta com seus pães e peixes e Jesus os levanta, abençoa-os e dá aos seus discípulos para distribuir às multidões organizadas em grupos de 50. O milagre acontece, todos comem, fartam-se e sobram 12 cestos. Note que o milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. Quando o mestre disse dar-lhes vós mesmos de comer, não era uma expressão retórica ou uma divagação messiânica. Ainda que os discípulos não crescem, o milagre estava acontecendo nas mãos deles. Dias se passaram e mais uma vez há uma multidão e somente um lanche. Agora são 7 pães e alguns peixinhos. Desta vez, depois de alimentar 4.000 pessoas, sobraram 7 cestos. A quantidade de pães e peixes é maior, mas menos gente foi alimentada e menos cestos sobraram. Qual seria a razão para que com mais Jesus alimentasse menos pessoas e sobrassem menos cestos? Eu acredito que Deus está desafiando a nossa lógica. A matemática fixada nos recursos da Terra será sempre contrariada pela lógica de um Deus mais que suficiente. O Mestre quer nos ensinar que existem recursos ilimitados para seus filhos. 5.000 foram alimentados com 5 pães e 2 peixes, e sobraram 12 cestos. Agora, 4.000 foram alimentados com 7 pães e alguns peixinhos, e sobraram 7 cestos. É a demonstração de que as nossas contas não são as suas contas, e que a nossa matemática é diferente da matemática divina, que seus pensamentos são mais altos que os nossos. Em Isaías 55, do 8 ao 9, diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Na verdade, Deus não está confinado em possibilidades e estatísticas. Para Jesus, a chave sempre esteve em uma palavra que implica uma revolução: metanoia. É preciso lidar com nossas fórmulas a fim de transcender além dos limites dos sentidos. Em 2 Coríntios 5,7 diz que visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A religião e as filosofias humanistas nos engessaram, impedindo a continuação do processo de arrependimento. Nós acreditamos que o arrependimento é um ato e não um hábito. Fomos confinados em uma visão enviesada e formatada da realidade. Pensamos muito em termos materiais e ficamos presos ao mundo das possibilidades humanas. O salmista diz que, em meio ao caos, onde a terra treme e se dissolve, os montes se abalam e se lançam nos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Salmos 46, do 4 ao 5. Nós não podemos viver circunstanciados e dizer que vivemos pela fé.
A fé não respeita contingências naturais, mas enxerga além daquilo que se mostra na superfície. Paulo nos diz: vós tendes a mente de Cristo. A mente de Cristo não está condicionada às circunstâncias, mas condiciona novas circunstâncias. Logo depois do segundo milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus tomou a frente e começou a andar sobre as águas. Pedro aceitou o desafio e colocou seus pés nas águas, começando a andar. Instintivamente caminhou sobre o mar, até que deixou a parte racional, natural e matemática do seu cérebro controlar. Pedro começou a olhar para o vento e disse para si mesmo: o que estou fazendo é impossível. Sua mente e seus sentimentos o traíram. Se sua mente não é renovada, ela será um obstáculo para os propósitos de Deus. Assim, boa parte do nosso trabalho consiste em fazer nossa mente acreditar que é possível. Paulo disse: pense nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Essa expressão é semelhante à que Jesus usou: faça-se aqui na terra como no céu. Deus deseja estabelecer um padrão. Seu parâmetro é o céu. João 4,35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Preste atenção na expressão, erguei os olhos. Os 3 anos e meio de Jesus com os discípulos foi um exercício de transcendência. Seu treinamento visava fazê-los acreditar além dos limites da física, química, matemática e geografia. Ele enviou os discípulos para o campo com a ordem de curar os enfermos, expulsar demônios, limpar leprosos e ressuscitar os mortos. Eles fizeram milagres e voltaram extasiados. Eles viram os olhos dos cegos se abrirem, viram leprosos serem limpos e viram enfermos serem curados. Um homem chega a Jesus com um filho lunático e lhe diz: mestre, ajuda-me na minha falta de fé. Eu gosto tanto desta resposta do mestre. Se puderes crer, tudo é possível ao que crê. As questões do reino são questões do coração. A realidade transcende dentro de nós, deve fazer com que realidades que se oponham se dobrem. Vitórias internas moldam nossas vitórias externas, pois o mundo que está dentro de você dá forma ao mundo que está fora de você. Jesus trouxe a paz de dentro de si para fora e acalmou a tempestade. O caos externo se submeteu à paz interna. Nós estamos sempre moldando nossa realidade por aquilo que flui de dentro para fora de nós. Aquilo que está dentro das pessoas está definindo o mundo delas. Nós vemos hoje pessoas hostis e amarguradas, dando forma a comportamentos e hábitos que estão definindo a sua realidade. A vida é assim. Sua realidade interior vai definindo sua realidade exterior. Portanto, não reclame porque as coisas não estão mudando. Reclame porque você não está mudando. Suas circunstâncias são uma espécie de imagem interior revelada no exterior. Sempre que há uma mudança em seu mundo interior, seu mundo exterior se transforma. Jesus nos ensina que a porta da mudança só pode ser aberta pelo lado de dentro. João escreveu a Gaio dizendo que ele prosperaria de acordo com a prosperidade que havia dentro dele. 3 João, capítulo 2. Se você prosperar em seu coração, sua vida prosperará.
Precisamos viver a partir de princípios e valores e não condicionados às circunstâncias. Se nós somos mais conscientes do poder das trevas, é isso que iremos crer e irradiar. Se você ficar impressionado com os demônios, é isso que você irá transmitir. Há pessoas com uma consciência fértil para as coisas do diabo. Vá a uma livraria cristã e veja quantos livros tem sobre demônios e quantos tem sobre responsabilidade individual. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, dizendo: diga às pessoas que se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. Limpai os leprosos, expulsai os demônios, curai os enfermos e ressuscitai os mortos. Quando eles voltaram e fizeram um relatório, eles estavam maravilhados com tudo o que havia visto e feito. Disseram: Mestre, até os demônios se nos submetem em teu nome. Sem piscar os olhos, o mestre vai ao ponto. Ele corrige o foco. Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque vosso nome está escrito no céu. Ele estava ajustando a perspectiva dos discípulos. Demônios não são importantes, eles são colaterais. Existem onde existe o pecado. Beelzebu é o senhor das moscas. Moscas estão onde existe lixo. Icabode não significa presença de demônios, mas ausência de Deus. Lugares infestados de demônios indicam a ausência da glória. Todavia, existem ministérios hoje que fazem dos demônios um negócio importante. Eles usam os demônios como propaganda para atrair as pessoas. Essa é uma distorção da mensagem. Ter uma mente renovada é ter uma expectativa confiante de ver a bondade de Deus nas suas circunstâncias. Se você colocar seus olhos no inimigo, ele vai lhe intimidar. Seus traumas e lembranças podem condicionar você a enxergar a vida por um viés reducionista. As feridas não tratadas podem sabotar você e desviá-lo dos planos de Deus. Todas as vezes que você começa com um pensamento errado, o resultado será o medo, descrença, ansiedade e desespero. Portanto, expanda sua mente, abra o seu coração, quebrante-se. Você só pode crer se tiver uma metanoia. E metanoia não é memorizar as escrituras ou responder com versos bíblicos, mas enxergar com os olhos de Deus. É ter o ponto de vista de Deus. É lançar seu olhar para além das suas circunstâncias. É tomar uma promessa de Deus e fazer dela o pavimento para o seu futuro. Portanto, pare de enfatizar o que deu errado. Aquilo que você foca aumenta. Pare de fazer publicidade da sua dor. Se quiser alcançar seu destino, livre-se das queixas e das críticas. Transforme sua atenção, mude seu foco. Paulo disse aos Romanos: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Conformar é a pressão do mundo formando você de fora para dentro, e transformar é a sua pressão interior formando você de dentro para fora. Em todos nós já existem áreas conformadas que precisam ser reprogramadas. Isso significa que devemos agir na raiz do engano, pois a mentira nos faz escravos, mas a verdade nos liberta. Seu problema não é o seu passado, são suas crenças atuais. Você pode dizer, mas eu tenho um rio de pensamentos negativos que jorram dentro de mim.
Ótimo! Vamos lidar com eles. Acione o seu firewall, distancie e separe seus pensamentos de você. Critique os pensamentos que vêm à sua mente. Faça uma lista deles e questione-os. Você não é seu cérebro. Você não é seus pensamentos. Pensamentos surgem automaticamente, assim como o coração bate e como respiramos automaticamente. Se nosso cérebro tem pensamentos negativos e nós não somos nosso cérebro, podemos assumir distância daquilo que está se passando em nosso cérebro e colocar em quarentena, como um vírus, aqueles pensamentos que identificamos como invasores e que não fazem parte de quem somos. Os pensamentos que passam na minha cabeça não sou eu. Pensamentos não são fatos. Eu posso separar os pensamentos negativos e deixá-los em quarentena. Se o tormento do pensamento negativo que nos aflige é uma inundação constante de eu tenho que, e agora, o que eu vou fazer, e se? Nós podemos deixar esse riacho de pensamentos negativos jorrarem para fora. É como sair do chuveiro destrutivo de ideias, mudar a frequência, desconectar-se de fontes pervertidas, recusar a negatividade. Tiago nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso significa mudar seu foco, escolher no que prestar atenção. Metanoia significa ser possuído por uma promessa e se agarrar a um pensamento de Deus sobre você. Abraçar uma atitude de ações de graças, calar todas as vozes, alinhar seu coração e encher-se da palavra de Cristo. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que Paulo está nos ensinando é: encha-se de boas novas. Todos os pensamentos de Deus sobre você são bons. Bill Johnson diz que você sempre irá refletir a natureza do mundo do qual você está mais consciente. Os poderes das trevas são atraídos pela confiança colocada neles. Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Você não deve dar a confiança pertencente somente a Deus ao inimigo. O salmista diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quadros depressivos quase sempre surgem por se acreditar em mentiras. Não deveríamos ser locutores ou porta-vozes do mal, mas vivermos para ser resposta para as orações das pessoas. Isso significa carregar as promessas, ser possuído pelas promessas. Deus tem uma resposta para cada problema. Metanoia é um chamado para eliminar o lixo emocional. A ansiedade é como um sapato apertado que lhe machuca. Portanto, tire os sapatos e relaxe. O poeta Mário Quintana disse: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. A vida de metanoia é uma vida de arrependimento. É assumir a mente de Cristo como sua herança e, pela graça de Deus, pensar de uma forma que o glorifique. Eu tenho dito muitas colisões em minha jornada. Se você não tromba com o inimigo de vez em quando, pode ser que você esteja andando ao lado dele na mesma direção. Mas, sob pressão, procuro me esforçar para enxergar Deus em cada situação. O salmista disse que se andasse pelo vale da sombra da morte, não teria medo, porque Deus estaria com ele. Davi tinha consciência da presença de Deus em meio à luta. Quando ele viu Golias, sua consciência era de que o gigante não tinha uma aliança com Deus, e o fato de ser um incircunciso deixava o gigante desprotegido e vulnerável.
Josué e Caleb tinham mais consciência da força de Deus neles do que do tamanho dos inimigos contra quem iriam lutar. O profeta Eliseu sabia que mais eram aqueles que estavam com ele do que aqueles que eram contra ele. Mais do que qualquer outra coisa na vida, eu tenho me exercitado para ficar consciente do Espírito Santo sobre mim e dentro de mim. Jesus disse que não fazia nada que não via seu Pai fazer. Ele tinha seu olhar fixo no Pai. Hoje, há muitos pregadores que são publicitários do diabo. Eles vivem em função das obras das trevas e acreditam mais na conspiração do mal do que no poder de Deus. O autor de Hebreus diz que devemos nos esforçar para não tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé e correr a esperança que nos está proposta. Uma vida vitoriosa é o reflexo do que enfatizamos e colocamos nossa atenção. O autor do best-seller Inteligência Emocional, Daniel Goleman, afirmou que seu foco é a realidade que você escolheu para você. É um fato que o que ganha sua atenção vai controlar os seus sentimentos e o modo como você aplicar sua atenção determinará o que você vê. Nós deveríamos escolher nossos pensamentos como escolhemos produtos nas prateleiras do supermercado. Ei, não escolha o medo. Ele não faz parte da sua natureza. Sua origem é de uma fonte pervertida. Não escolha a ansiedade. Jesus nos ensinou a viver um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Todo dia temos a promessa de ter a força dada por Deus para enfrentar cada problema que surgir. Você não pode enfrentar os problemas de amanhã com a graça de hoje. Amanhã haverá mais graça para cada nova situação. Na verdade, não deveríamos nos preocupar com coisas que estão fora do nosso controle. Muitos de nós estamos dirigindo, olhando para o retrovisor, mas ninguém se torna bem-sucedido no passado. Esquecer o que ficou para trás libera a memória RAM, mental e espiritual, para criar o futuro. Nós não temos olhos atrás da cabeça porque não fomos projetados para olhar para trás. Nossos braços foram criados para trabalhar somente à nossa frente, construindo o que está diante de nós. Nossos pés são virados para frente e são incapazes de girarem para trás. Nosso Criador nos fez para andar para frente, ganhar terreno, prosperar. Não existe na armadura de Deus, no capítulo 6 de Efésios, nenhuma proteção para as costas, porque fugir não é uma opção. Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. O que você está fazendo hoje é o que você está pensando. Seus maus hábitos são frutos dos seus maus pensamentos. Como você pensa, você escolhe. Assim, devemos escolher nossos pensamentos, ir até a loja de ideias e devolver algumas que não funcionam. Trocar alguns pensamentos e ver maus hábitos desaparecerem. Nossas escolhas começam na mente. Portanto, nosso destino está ligado aos nossos pensamentos. Amigo, ligue agora o interruptor do seu cérebro e comece a pensar os pensamentos de Deus. O pensamento tem um escultor capaz de criar a pessoa que você deseja ser. Henry David Thoreau. Eu sou a Jusceléia Soares e finalizamos a leitura do 2º capítulo.